Fala turma, bem-vindos a mais um episódio do Lanona Talks. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é o engano que o anticristo vai causar nas pessoas, tá? Deixa eu ir por partes aqui, né? Porque realmente é muito sério a coisa e eu espero que você preste atenção, porque eu acredito que nós viveremos o tempo do anticristo. Muita coisa no mundo já está acontecendo e é importante demais que você, sua família, os seus estejam abertos, né, ao plano do enganador, né, ao que a Bíblia diz com relação a como as pessoas serão sim enganadas pelo grande enganador, o anticristo, né. Turma, isso aqui que eu tô falando é só com base bíblica, tá? Não tem achismo nem nada não. É pesquisa, base bíblica e responsabilidade, né? Que é o mais importante. Hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas estão aí sempre se aproveitando, né? Se aproveitando da inocência dos outros, infelizmente. E a gente tá aqui nesse compromisso de realmente alertar, né? E abrir os olhos, né? Para que as pessoas não pereçam, né? Não morram espiritualmente, né? Infelizmente é necessário ter o conhecimento, né? De quem é Deus, como é que você vai cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus, se você não conhece, se você não conhece a palavra dele, né? Vamos lá. O anticristo, né? Ele não é um personagem de ficção, é uma figura real, tá? Profetizada nas escrituras e, segundo a palavra de Deus, ele vai convencer a muitos, até mesmo aquele que acha estar firme, né? Hoje a gente vai entender quem é o anticristo, como ele vai agir, por que ele vai convencer tanta gente, né? E como podemos nos preparar para não sermos enganados. Ó, a Bíblia dá pistas claras. Em 1 João 2,18 diz: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. O termo anticristo aparece principalmente nas cartas de João e se refere tanto a uma pessoa específica, futura, quanto a um espírito que já opera no mundo, né? Já operava, né? Como sempre nós vimos aí personagens que causaram desastres, né? Não vou nem citar, mas certamente você já tem algum em mente. O espírito da mentira, do engano e da rebelião contra Cristo. Como será o anticristo? Segundo Tessalonicenses 2, versículos de 3 a 4, ele será o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se como Deus no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele se apresentará, né, como um salvador da humanidade. Vai falar de paz, progresso, união. Vai se montar misericordioso e poderoso. Ele vai se mostrar aquele ser humano humilde, bom, caridoso. E isso é um perigo, a gente tem que ficar muito atento acerca desses comportamentos, principalmente de qualquer pessoa. Quando você vê uma pessoa muito humilde ali, eu ajudo os outros, mas eu estou mostrando. Aquilo ali muitas vezes é um espírito de engano, né? Que no final das contas vai te enganar. Nós vemos aí como exemplo, né, até alguns, não quero jamais citar o nome, mas você vê influencers aí que divulgam golpes e sempre aparecem ali ajudando os pobres, em meio aos pobres, para que você se comova, né? Tem aquela pessoa como uma boa pessoa e você acaba comprando o que ele está querendo vender, né? Como ele enganará muitos? A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Em 2 Tessalonicenses 2:9 você consegue confirmar isso. E engana os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer. Apocalipse 13:14. Gente, ele fará milagres, tá? Ele usará, inclusive, tecnologia. Ele já controla ou controlará a mídia e o sistema econômico.
e terá apoio de líderes mundiais e religiosos, tá? Terá apoio de líderes mundiais e religiosos. A segunda besta, o falso profeta, ele vai impulsionar sua imagem, Apocalipse 13, né? Isso. Criando uma falsa religião global centralizada na adoração do anticristo. Será um tempo onde quem não tiver discernimento espiritual vai cair como fruta madura no chão. Nós podemos já ver aí, né, atualmente, né, que existem alguns movimentos para centralizar poder, né, poder financeiro, poder governamental. O mundo ele está realmente se voltando para um governo global. E isso eu acredito que na nossa geração a gente vai ver isso acontecendo, né? Por que tantos serão enganados? 2 Tessalonicenses 2, versículo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 diz: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O anticristo não será convincente apenas porque ele é carismático, gente boa, mas porque o coração de muitos já estará afastado da verdade, já está afastado da verdade. Ele vai atrair os que rejeitam a palavra de Deus. Hoje com a internet, com a globalização, com a conexão, você consegue ver que muitas pessoas elas já rejeitam a palavra de Deus, né? Já diz que a Bíblia é uma piada, que a Bíblia é isso e aquilo, né? Que não acreditam, mas também não buscam entender ali a sua base, né? Ele também vai atrair os que amam mais o mundo do que a eternidade. Por isso que eu já comecei esse vídeo falando sobre a eternidade. Né, que você precisa entender o que é a eternidade, né, o tempo de Deus, para que a gente realmente não seja enganado, né, e acabe parecendo, né. E ele também atrairá os que preferem um evangelho de conveniência a um evangelho de arrependimento. Hoje nós vemos alguns templos, né, algumas igrejas cheias, aquelas igrejas que elas prometem exatamente isso, a prosperidade, né. E isso é realmente muito perigoso e a gente consegue ver como é que as pessoas gostam disso, né, e se inclinam a esse engano, né. Como preparar para não ser enganado, né? Como se preparar ali para não ser enganado. A primeira coisa é conhecer a verdade, né? João 8:32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é você ler a Bíblia, se debruçar ali sobre o conhecimento, orar, meditar, jejuar e pedir ao Espírito Santo discernimento, porque o tempo do engano está chegando. Segundo, esteja cheio do Espírito Santo, que é o Consolador, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Está em João 14:26. Sem o Espírito é impossível discernir o engano, né? A mão de Deus ali, ela tem que estar sobre você, sozinho, irmão. Não tenha dúvida que você será enganado sozinho, tá? É preciso realmente depender de Deus, né? Eu sempre digo que eu dependo do Senhor para tudo, né? Eu vivo na dependência de Deus. Terceira coisa, guarde o seu coração. Em Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. O nosso coração é fonte das nossas emoções. É importante que a gente realmente ali guarde o nosso coração, nós entregarmos, né, as nossas emoções a Deus ali, para que a gente não seja enganado, né, com a lógica das coisas. Né? O anticristo ele vai seduzir com emoções, né, não com a lógica. É importante que você tenha o conhecimento, né, para que você não pereça. Quarto ponto, permaneça firme em Cristo. João 15:4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sexto ponto, eu acho que muitos já ouviram falar, né, na marca da besta, né? Não podemos esquecer. A todos, Apocalipse 13, versículo 16 fala: a todos, pequenos e grandes, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, né, na marca da besta, que é um mistério, né? Porque como o livro de Apocalipse é um livro profético, um livro de futuro, né? A escatologia, né, está contida ali. Então, existem alguns códigos que você tem que ter o discernimento para entender o que é. Mas já está claro de que a marca da besta ela será dada na mão direita ou na testa. Né? Já disseram
Já foram levantadas especulações que eram muitas coisas, né? Eu não vou levantar, vamos esperar, né? Mas que você se aprofunde e esteja atento. A marca, ela representará lealdade e adoração ao sistema do anticristo. Quem não estiver em Cristo será pressionado a ceder. O anticristo, ele conversará muito, sim, mas quem estiver em Cristo, na verdade, cheio do Espírito e com os olhos espirituais abertos, não será enganado. Né? Jesus, ele já nos alertou. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Isso é em Mateus 24, versículo 4. Esse vídeo, né, no geral, ele é realmente um chamado a um despertar espiritual. Não durma, não se distraia, não se perca, porque o tempo é agora, tá? Fica ligado, fica ligado. E para encerrar, 1 João, capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus é contigo, tá? Tende fé, vê as coisas que estão acontecendo, independente se você tá no meio cristão, tá no meio mundano, tá no meio que ninguém conhece a Cristo, mas a salvação, ela é dom de Deus e é responsabilidade sua também buscar ser salvo, né? É também de sua responsabilidade. Então, se tem o entendimento que isso é a coisa mais importante das nossas vidas, tá? A nossa salvação. Então, dedica um tempo a isso, dedica um tempo a esse conhecimento, que é de extrema importância. Quem me conhece, né, que muitos aqui me conhecem pessoalmente, sabe que eu não sou um idiota, eu não sou um manipulado a ponto de querer criar esse movimento aqui à toa, né, ou com um propósito vão. De jeito nenhum. Isso aqui é um propósito de vida. Isso aqui eu tô levando como realmente um ministério que é para ajudar as pessoas a conhecer a verdade e a buscar a sua salvação em Cristo. Porque sem Cristo não há salvação. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vejam os vídeos anteriores também. Aqui no YouTube nós temos uma série, né, para ajudar depressivos e ansiosos. E eu sempre estarei postando um vídeo novo aqui com um assunto pertinente. Independente de mídia de hype, eu quero tratar da verdade, que é a palavra de Deus aqui.